Deus seja louvado. Levanto na presença de Deus, segundo todos vós, para agradecer a Deus pelo perdão dos meus pecados e pela vida eterna que o Senhor nos presta no céu. Seu fã, filha, firme e fiel a tua palavra até o fim. Dou graças a Deus por essa preparação, por esse dia maravilhoso que nos concedeu hoje de congregar, e pela boa viagem que o Senhor nos concedeu também de chegar até aqui, e pela oração que a Irmandade orou por nós. E Deus, tudo aquilo que nós fomos fazer, o Senhor foi conosco. Eu dou graças a Deus nessa noite, Irmandade, que eu fiquei aqui para a Irmandade, que eu ia ali visitar o meu neto. Ele tinha sofrido um acidente de moto e ele estava muito, muito mal. E eu cheguei ali, primeiro eu passei em Campo Grande, fiquei, a pressão era tão grande que eu passei em Campo Grande, visitei a minha tia ali, meu irmão, e ali, Irmandade, fiquei 7 dias naquela cidade. Eu dou graças a Deus, Irmandade, porque aquela tia minha, ela saiu de Jucimeira, que é ali por lado, bem muitos quilômetros ali fora de Cuiabá. Ela foi para Campo Grande, em cima de uma folha de banana, Irmandade, por causa que o corpo dela virou, a pele do corpo dela saiu todinha, ficou na carne viva. E ali, Irmandade, ela foi para aquela cidade, e eu tinha 7 anos naquela época, e nunca mais eu vi aquela tia minha. E ali, Irmandade, foi uma alegria muito grande contemplar aquela minha tia, que ninguém dava vida para ela. As pessoas assim, criatura, não, ela vai para Campo Grande, não vai voltar, ela não vai sobreviver mais. E eu dou graças a Deus, Irmandade, que eu contemplei a minha tia, passou muitos processos difíceis com essa enfermidade. Lugar muito quente, ela não pode ficar até hoje. E eu dou graças a Deus, Irmandade, que eu fui bem recebida ali por aquela família da minha tia, porque nós se separou, nós era pequeno, tudo pequenininho. E eu dou graças a Deus, Irmandade, que foi muita alegria no meu coração de contemplar meu irmão. E ali, Irmandade, graças a Deus, deu tudo certo. Deus ajudou nós ali, abençoou nós na permanência ali. A minha tia não é da congregação, Irmandade, mas ela é de uma seita, que ela fala assim que é o mesmo Deus, mas não, ela tem isso aí na mente. Irmandade, eu peço a oração da Irmandade, que ora a Deus por ela, que Deus possa abrir a mente dela, que ela possa ficar só no caminho que vai levar ela para o céu e salvar a alma dela, porque é o maior desejo da minha alma, de ver a minha tia batizada na congregação, porque ela, assim, Irmandade, ela não tem vaidade, não tem, toda hora ela quer que a gente ore junto com ela, e precisa de ver, Irmandade, ela tem uma fé muito viva em Deus, mas está nesse outro caminho. Só falta isso mesmo, ela crê na salvação, né? E ali, Irmandade, a gente alegrou muito. Aí eu sempre queria falar, não, tia, mas a nossa congregação é diferente. Não é assim que a senhora fala, não é o mesmo Deus, mas a senhora tem que fazer o concerto com Deus. Mas aí, Irmandade, a pessoa quando está com a mente fechada, não é brincadeira, Irmandade, é só Deus para entrar na mente e fazer uma obra. Mas eu dou graças a Deus, Irmandade, que Deus me deu ali de visitar elas, visitamos, e fomos para São Paulo. Cheguei lá, Irmandade, encontrei aquele quadro doloroso do meu neto, e ali começou a me entrar um desespero, comecei a arrumar remédio caseiro para lavar aquela perna do meu neto, e, Irmandade, parece que não estava adiantando, aquilo ali parecia que cada dia que passava estava inchado, ficando roxa a perna dele, e o desespero foi tomando. E a Irmandade, eu fui congregar, e ali eu levantei perante a Irmandade e pedi oração para ele, falei o nome dele, porque ele congregou muito quando era jovem, Irmandade, depois parou na igreja, não é batizado, e foi para o mundo. E aconteceu isso aí com ele, e ali, Irmandade, a prova estava muito grande. Eu dou graças a Deus, Irmandade, que falei assim, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, já pedi oração, agora eu vou entregar na mão de Deus, e fiquei ali. E ali, Irmandade, aí um dia passou-se uma semana, aí eu falei assim, eu vi ele, né, que a gente quase não se via. Aí eu falei assim, como é que tá, meu filho, a perna, como é que tá melhorando? Nossa, vó, tá melhorando, vó, tá melhorando. Graças a Deus, vó. Então tá bom. Aí, Irmandade, eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, não permita que eu faça essa viagem e vou viajar preocupada com meu neto. Aí, Irmandade, como foi a semana passada, está faltando bem um pouquinho de nada para aquela ferida acabar de fechar. Que aquela ferida ficou uma ferida muito enorme, porque ali passava a veia na perna dele, e aquilo ali estava com muita dificuldade para sarar. Mas eu dou graças a Deus, Irmandade, e o agente do posto chegou em mim e falou assim, que se ele não fosse fazer curativo todos os dias, que ia chegar uma hora que ele tinha que imputar a perna dele, porque ela ia
acabar apodrecendo e ter que imputar a perna. E eu entrei em grande desespero, Irmandade. A oração da Irmandade tem um poder muito grande na nossa vida e na vida daquele que crê. Porque nós também tem que ter fé, Irmandade, de confiar nele para Deus fazer a obra na nossa vida. Dou graças a Deus, Irmandade, que eu viajei para cá, estava bem, já não estava mais roxa aquela perna, já estava quase fechando aquela ferida. E eu glorifico a Deus, Irmandade, porque o Senhor foi conosco nessa viagem. Tudo aquilo, Irmandade, que nós fomos fazer ali. Tinha 2 casais, Irmandade, que os 2 casais não estavam se entendendo o outro, um estava se separado e o outro estava querendo se separar. E ali, Irmandade, a aflição tomou conta. E ali, Irmandade, nós fomos orar, cantar uns hinos. Parecia que a voz não saía, Irmandade. A voz não saía. A aflição era tão grande que parecia que a nossa voz, igual quando o servo de Deus está atendendo, o culto está aprovado, naquela aflição. E ali eu via o servo de Deus na frente, como é que ficava, e nós ali em frente, aquele quadro doloroso. E eu dou graças a Deus, Irmandade, que nós começou a cantar os hinos. Parecia que os hinos não estavam saindo. Eu glorifico a Deus, Irmandade. E ali o Senhor tomou uma criancinha, Irmandade, pediu aquele hino 240, não me cansarei de cantar. E ali Deus tomava aquela criança, Irmandade, aquela criancinha apanhava a mão assim para o céu, parecia que estava pedindo socorro do céu. E ali, Irmandade, o Senhor foi visitando nós, aquela aflição foi indo embora. E eu dou graças a Deus, Irmandade, que o Senhor nos colocou, aqueles casais em liberdade. Eu dou graças a Deus, Irmandade, por essa obra que o Senhor fez na nossa vida. É muita luta, Irmandade, entre os casais que casam assim novo, e depois um não se entende do outro, e aí vai aquela confusão porque é batizado. Irmandade, é só Deus para ter misericórdia. E eu peço oração, Irmandade, por esses casais que o adversário não vem entrar na vida deles, Irmandade, porque Deus coloca união ali dentro daquele lar também, paz também, Irmandade. Eu dou graças a Deus nesta noite, Irmandade, porque eu estava preocupada demais da minha mãe comigo, porque nesse novo lugar que eu estou morando agora, essa casa que eu estou morando tem escada, Irmandade, e ela de idade, eu ficava muito preocupada com ela, dela ficar descendo e subindo aquela escada. Mas dou graças a Deus, Irmandade, todos esses meses que eu fiquei ali, o Senhor guardou ela, protegeu ela, que ela nunca aconteceu nenhum acidente com ela ali. Eu dou graças a Deus, Irmandade, quando Deus manda a palavra, quando eu saí daqui, Deus mandou na boca do servo de Deus, primeiro de Josué, que estaria conosco nessa cidade, na entrada, na saída. E quando eu voltei para cá, Irmandade, eu congreguei numa terça-feira, e o Senhor mandou primeiro de Josué de novo, confirmando a palavra para nós voltar de novo. Eu dou graças a Deus, Irmandade, porque eu não trouxe saudação, Irmandade, porque na terça-feira não tem testemunha, não tem testemunhança. É só a palavra e canta os hinos e a oração não tem a testemunhança na terça-feira nessa congregação que a gente congrega. Mas eu, Irmandade, bastante irmão pediu, em nome daquela Irmandade também, eu soldo as Irmandades com a Santa Paz de Deus. Meus filhos também pediu que saudasse toda a Irmandade aqui com a Santa Paz de Deus. Amém. Eu glorifico a Deus, Irmandade, porque o Senhor é bom na nossa vida, maravilhoso. Nada de mal aconteceu conosco na estrada, é motivo de agradecer a Deus por essa preparação de estar aqui mais uma vez junto com a Irmandade, porque às vezes muitos saem de casa e nem voltam à Irmandade, acontece algum acidente, e eu estou glorificando a Deus porque o Senhor nos guardou também, de todo esse trajetório que nós fizemos, o Senhor foi conosco. Eu dou graças a Deus também, Irmandade, como eu orei a Deus também para a irmã Glória, que a serva de Deus ficou internada, e o problema de saúde dela era complicado, mas Deus foi com ela. E eu glorifico a Deus, Irmandade, de ver a face dela aqui dentro dessa congregação com saúde. E Deus ouviu a oração da Irmandade mais uma vez também, Irmandade, perante a sua serva também. Dou graças a Deus por tudo que o Senhor nos tem feito nesta noite. Deus seja louvado. Amém.